Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Irmãos, o salmista Davi confessa a razão dele de não temer mal algum, de não recear nada. Ele confessa a razão, e ela é que o Senhor era a sua luz. O Senhor era a sua força. O Senhor era a sua salvação. Assim como Davi, que confessemos isso, que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa salvação. Entendam, quem tem a força de um leão ou de urso é um fraco sem o Senhor. Sem o Senhor, ele é um fraco, frágil, até debilitado. Quem sem o Senhor enxerga como uma águia ou como um lince, não é, que enxerga quilômetros de distância, é um cego, porque vive em trevas, vive sem a luz. Sem Jesus não tem luz. Sem Jesus a pessoa está em trevas. É claro que nós estamos falando de força espiritual e da luz espiritual. Quem diz que faz tudo certo, tem alguns que dizem, eu faço tudo certinho, sem o Senhor, fazendo tudo certinho, do jeito dele, da cabecinha dele, não terá a salvação, perecerá. Sem o Senhor, não há força espiritual. Sem o Senhor, não há luz espiritual. Sem o Senhor, não há salvação. Quanto maior o conhecimento e comunhão com o Senhor nós tivermos, mais fortes estaremos, mais iluminados somos pela luz do Senhor, e menos nós temeremos. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz. Lembre-se daquela época que você não conhecia o Senhor, na época que você vivia pelo mundo. Você era um fraco espiritual, sujeito a todos os ataques do inimigo, e era um cego espiritual, estava em trevas, não tinha luz, não enxergava e não sabia de nada do mundo espiritual. Entendam, na medida que nós conhecemos mais a palavra do Senhor, na medida que nós temos mais comunhão com Deus, mais iluminados nós somos, mais nós enxergamos, mais se dissipa a cegueira espiritual. Há um caso que o Senhor fez um milagre de cura de um cego, mas foi um milagre duplo. Você quer ver isso? Marcos capítulo 10, versículo 51. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51, é o cego Bartimeu. Vamos lá para o final. O cego Bartimeu, lá em Jericó. Marcos 10, versículo 51. Ele clamava ao Senhor, e Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? Seja específico nas suas orações. Clame a Deus, mas especifique o que você quer. Senhor, eu quero misericórdia, mas seja específico. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, dois grandes milagres ocorreram na vida de Bartimeu. O primeiro foi a cura da sua cegueira física. Ele não enxergava fisicamente, não enxergava as pessoas. Mas o maior foi a cura da sua cegueira espiritual. Por que a cura da cegueira espiritual
foi maior do que a cura da cegueira física, porque a cegueira física não impede a salvação, mas a cegueira espiritual, aquela pela ausência da luz, da ausência do Senhor, essa impede a salvação. Como fica evidente que ele teve essa dupla cura. O texto diz que ele estava à beira do caminho, mas depois que encontrou com o Senhor, ele seguia Jesus pelo caminho. Entendam, irmãos? Seguir a Jesus é seguir a palavra. Acaba com a cegueira espiritual a cada dia. Na medida que você ouve uma pregação, na medida que você ouve a palavra de Deus, você fica menos cego. A luz brilha mais em você. Você começa a enxergar as coisas de uma maneira melhor, as coisas espirituais. Você começa a enxergar a ação do inimigo, começa a enxergar a ação de Deus, porque você está deixando de ser um cego espiritual. Entendam? O que aconteceu com Bartimeu foi um duplo milagre, a cura da cegueira física e principalmente a partir do momento que ele passou a seguir a Jesus pelo caminho, a sua cegueira espiritual se dissiparia. É assim que nós devemos enxergar e buscar. Nós precisamos cada vez mais da luz, que é Jesus, para enxergarmos cada vez melhor. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz que nós, quando somos iluminados, nós resplandecemos a luz de Jesus. O Senhor diz que nós somos até sal da terra e luz do mundo, porque resplandece em nós, brilha em nós, reflete de nós a luz de Jesus. As pessoas que seguem, que creem, têm comunhão com Deus, são mais iluminadas espiritualmente. E essa luz tem que se refletir aquelas pessoas que estão em trevas, como um dia nós estávamos. O mundo está nas trevas, porque não tem a luz. A maior parte do mundo não tem Jesus, não crê no Senhor. Bilhões de cegos espirituais, que muitas vezes são guiados por outros cegos, os formadores de opinião, mídia, imprensa, uma série de coisas, crendices, líderes daqui a acolá, que são cegos também. E a palavra do Senhor diz em Lucas 6,39, que se um cego guia um outro cego, ambos caem no buraco. Muita gente sendo dirigida por cegos espirituais. Às vezes você ouve cada pataquada, desculpe o termo, pataquada é bom, né? Mas pessoas que se dizem conhecer, começam a falar um monte de coisas que conflitam com a palavra, que são enganos de Satanás, e dirigem outras pessoas para o mesmo buraco que elas estão caindo. Mas quando vem a luz de Jesus, a luz da palavra, você enxerga o buraco, você se desvia do buraco, você está mais iluminado. Irmãos, se as luzes forem apagadas agora, nesse salão, você não enxergaria nada, teria uma dificuldade enorme para enxergar, não enxergaria nada. A mesma coisa acontece com a cegueira espiritual. Quando se afasta da luz, que é Jesus, quando se afasta da palavra, as pessoas vão ficando cada vez mais cegas espirituais, cada vez mais fracas, porque o Senhor é a nossa força e também a nossa luz. Veja um exemplo de quem tem uma visão espiritual e de quem não tem uma visão espiritual. Esse é um clássico do Evangelho, 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Amém? Segundo livro dos reis de Israel e de Judá, 6,14 diz: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus, tudo leva a crer que era o Geazi,
se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço, o seu auxiliar, lhe disse: ai, meu senhor Eliseu, que faremos? E ele disse: não temas, não temas assim como eu não temo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja, porque ele é um cego espiritual, Senhor. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Vejam a diferença. O cego espiritual, ele teme. Por que ele teme? Porque ele só vê as coisas do inimigo, ele só vê os males, ele só vê as coisas que o inimigo lança, só vê aquilo que o inimigo quer que ele veja. Mas aquele que tem comunhão com Deus, como tinha Eliseu, ele via o exército e a ação do Senhor. Irmão, talvez você não esteja vendo o exército do Senhor acampado ao seu redor, ao redor da sua família. Mas quando você tiver mais comunhão com a luz, que a cegueira espiritual se dissipar, você vai ver. Você vai ver o exército do Senhor. Entenda, irmãos. Ele tinha, Eliseu, mais comunhão com Deus. Ele estava mais próximo da luz, que é Jesus. Então, as trevas eram menores, ele enxergava melhor, e ele enxergava o exército do Senhor. Quanto mais conhecimento e quanto mais comunhão com Deus, mais veremos o exército de Deus, mais veremos o mover de Deus, mais veremos a ação de Deus, mais veremos os propósitos de Deus em tudo, e menos temeremos. O medo vai embora na medida que você vê: poxa, por que eu vou temer? Eu estou vendo o exército do Senhor, eu estou vendo a ação do Senhor, eu estou vendo o livramento de Deus. Isso não aconteceu por um acaso. Deus está agindo. Deus está agindo na nossa vida, irmão. Deus está agindo na nossa vida, irmão. E tem agido todo dia. Mas, como nós ainda não temos mais comunhão com a luz, nós ainda temos uma certa cegueira espiritual para vermos o mover, a ação, os livramentos e o exército de Deus. Na medida que a gente tiver mais conhecimento, mais comunhão, mais fé na palavra do Senhor, mais nós enxergaremos a ação de Deus, o mover de Deus, os propósitos de Deus, os livramentos de Deus. Antigamente, quando você não tinha a luz, não tinha Jesus, você achava que existia a tal da sorte, você achava que existia a tal da coincidência, mas agora não. Agora você sabe que tudo tem uma ação, um mover de Deus. Por quê? Porque você cresceu no entendimento da palavra. Você agora tem sido mais iluminado pela palavra. E com essa melhor iluminação, você está vendo as coisas de uma maneira melhor. Aquilo que é espiritual. O Senhor é a luz. Quem se afasta do Senhor vai ficando em trevas, vai ficando cego. Misericórdia. Por isso que nunca se afaste do Senhor, nunca se afaste da palavra do Senhor, nunca se afaste da revelação, da pregação da palavra do Senhor. Porque você pode não estar enxergando: eu estou indo na igreja, estou ouvindo a palavra, mas nada está mudando porque você ainda não tem a visão espiritual. Mas a palavra vai te iluminando, aí você vai ver.
as bênçãos que Deus tem feito, e a maior delas é a sua transformação, a sua conversão, que vai levar para a maior bênção, que é a salvação. Que adiantaria o Bartimeu ser curado da cegueira física e continuar à beira do caminho? Quando chegasse a hora dele, não seria salvo. Mas o maior milagre ocorreu quando ele passou a seguir o Senhor pelo caminho. Passou a seguir o Senhor pela palavra. Salmo 119, versículo 105. Esse é o maior salmo da Bíblia. Salmo 119, 105. Por isso que a gente vive clamando, o pessoal não deixa de vir ouvir a palavra, porque quando você ouve a palavra, você é mais iluminado, irmão. Ah, não estão vendo diferença. Não está vendo porque você só enxerga fisicamente, não está enxergando espiritualmente. Enquanto você espera a sua bênção, Deus está fazendo um milagre em você. Deus está te convertendo. Quer um milagre maior que esse? O maior milagre é a conversão. E o maior milagre entre os maiores dos milagres é a conversão de um rico, disse o Senhor Jesus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 130. Diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A exposição, o fato de você estar exposto, ouvindo a palavra, dá luz, dá entendimento. Entendimento é luz. Não é verdade, povo de Deus? Entendimento é a luz. O que causa cegueira espiritual é a falta de conhecimento, é a falta de fé na palavra de Deus. É a falta de fé em Jesus, porque Jesus é a palavra. Com a palavra nós temos Jesus, nós temos o Senhor, nós temos a luz, nós temos a força, nós temos a salvação. Porque como Davi, o Senhor é a nossa luz, é a nossa força e a nossa salvação. A quem temeremos? Entenda, irmãos, é importante nós sermos cada vez mais iluminados pela palavra. A gente começa a enxergar as coisas de uma melhor maneira. Você começa a enxergar mais o que está por trás das lutas, porque Deus permitiu isso, Deus está permitindo aquilo. Você começa a enxergar mais os propósitos de Deus, que são múltiplos em cada situação. Entendam, o importante é mergulharmos cada vez mais na palavra, ouvirmos cada vez mais Deus falar, porque nós conhecemos o Senhor através da revelação da sua palavra. A palavra nos fortalece, a palavra nos ilumina e enxergamos melhor. As trevas do inimigo se dissipam e nós começamos a enxergar o bem e o agir de Deus. Entendam, uma pessoa que guarda pensamentos e sentimentos ruins, mentiras, enganos, essa pessoa vive em trevas. Ela vive em trevas. Sem a luz, ela está cega. Mas a partir do momento que a pessoa decide guardar a palavra do Senhor, ela decide guardar a palavra de Deus, ela se ilumina cada vez mais. E ela começa a enxergar o mover e a ação de Deus em todas as coisas. Aquilo que parecia ser uma grande adversidade, quem tem a visão espiritual, quem tem a luz, quem tem Jesus, quem tem cada vez mais conhecimento e comunhão com a palavra, vê o propósito bom de Deus na maior adversidade. Vê Deus abortando sofrimentos, vê Deus
cumprindo a sua palavra, as suas promessas. Vê o mover de Deus consolando corações. Vê Deus preparando o milagre. Nós precisamos ser cada vez mais iluminados pela palavra do Senhor. O Senhor é a luz. E a luz nos ilumina para que nós vejamos espiritualmente tudo o que acontece na nossa vida materialmente. Tudo o que acontece conosco materialmente tem uma implicação espiritual. Tem um propósito de Deus. Tem uma permissão de Deus. Tem uma ação de Deus. Muitas vezes, refletindo sobre o que aconteceu com Jó, não entendíamos. O Senhor acabou de elogiar Jó e permitiu que o diabo lhe tocasse, permitiu que o diabo acabasse com seus bens, com família e com a sua saúde. Mas depois, mergulhando mais na palavra, nós vimos que o Jó tinha algo que aborrecia Deus no coração, o medo. Ele diz: nunca sosseguei, nunca descansei. E como é que Deus age? O meu servo Jó, que até tenho elogiado, tem medo no seu coração. Preciso tirar o medo. O Jó tinha medo de perder tudo, né? E Deus acabou com o medo dele, porque ele perdeu tudo e não tinha mais o que temer. Mas Deus restituiu tudo em dobro, e mais, dessa vez, sem o medo. Entendo, quanto mais nós meditarmos, mergulharmos na palavra que é Jesus, mais seremos iluminados e mais nós enxergaremos espiritualmente tudo. Como aqui nós vimos o caso, Eliseu teve que fazer uma oração para que Deus abrisse as vistas do seu auxiliar. Mas havia uma diferença entre Eliseu e o seu auxiliar. O seu auxiliar só viu o cavalo, as carruagens do inimigo. Mas Eliseu, que tinha mais comunhão com o Senhor, tinha mais a luz, ele enxergou o exército do Senhor. Quanto mais nós tivermos a luz, que é Jesus, a palavra, que é Jesus, mais iluminados seremos e enxergaremos melhor. Enxergaremos o exército do Senhor, os anjos do Senhor, enxergaremos o mover de Deus, a ação de Deus, e aí nós não temeremos. Essa luta que você está enfrentando, meu irmão, que você está enfrentando, essa luta que você está vendo fisicamente, tem um agir de Deus, tem um mover de Deus, tem um propósito de Deus, e nós precisamos enxergar os propósitos do Senhor. Você tem visto o exército do Senhor? Vocês têm visto o agir de Deus, o mover de Deus? Para que Deus permitiu? Para que Deus fez? Você tem visto que Romanos 8, 28 não é retórico? Que todas as coisas cooperam para o bem? Ou você só está vendo o mal no meio dessa luta? Irmãos, quem só vê o mal, como viu Geazi, como só vê a ação do inimigo, está cego espiritualmente. Está faltando a luz, está faltando Jesus. Precisa mais de Jesus, precisa mais da palavra. Nós precisamos cada vez mais da palavra. A palavra alimenta o nosso espírito e nos ilumina, dissipa as trevas que há em parte de nós, e nós enxergamos as coisas de uma maneira melhor. Nós enxergamos como Deus quer que nós enxerguemos. As pessoas distantes de Deus, distantes da palavra, as pessoas que não têm Jesus, elas estão em trevas, elas não têm a luz. O Senhor é a luz. E elas só veem aquilo que o inimigo quer que elas vejam. Mas nós, na medida que somos mais iluminados pela palavra, nós enxergamos aquilo que Deus quer que nós vejamos. Que nós vejamos como Eliseu viu. Que nós em tudo vejamos a ação de Deus, o mover de Deus, o exército de Deus, nos dando livramentos. Amém, povo de Deus? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.